Atos administrativos. Responde aí, qual é a diferença entre atos administrativos e atos da administração? Quais são os elementos dos atos administrativos? Quais são os atributos dos atos administrativos? Olá, meus amigos, tudo bem? Bem-vindos a mais um Mapeando Resumos. Hoje, continuamos a nossa série de resumos de revisão tratando do direito administrativo. O assunto do dia é atos administrativos. Vamos falar sobre essas perguntas que eu falei no início e vários outros assuntos. Se você já estudou essa matéria e quer relembrar ou revisar, vem comigo que vamos passar pelos pontos principais. Então, começando pela diferença entre atos administrativos e atos de administração. Qual é a diferença? Atos da administração é um gênero. E dentro desse gênero estão contidos os atos políticos, ou atos de governo, os atos privados, os atos materiais, de mera execução, e os atos administrativos. Então, os atos administrativos, podemos dizer que são espécies do gênero atos da administração. Todos esses são possíveis atos da administração, e os atos administrativos são uma espécie dos atos da administração. O que são atos administrativos, afinal? Eles são atos jurídicos emanados por agente público, possível a delegação a agentes privados, são emanados em regime de direito público e no exercício de uma função administrativa. Então, são atos jurídicos emanados por agente público ou por delegação, num regime de direito público e no exercício da função administrativa. Esse é o conceito majoritário de atos administrativos na doutrina. Qual é a diferença entre atos vinculados e discricionários? Os atos vinculados são aqueles em que todos os elementos do ato estão dispostos na lei. O agente não tem como escolher a forma de execução daquele ato, se vai executar aquele ato, não. Todos os elementos do ato, competência, finalidade, forma, motivo e objeto, estão dispostos na lei. Como todos os elementos estão dispostos na lei, então é possível um controle judicial, porque se está previsto na lei, todos os elementos estão previstos na lei e o agente público não tem uma liberdade de escolha do ato administrativo, então significa que o juiz pode analisar esses elementos, se foram observados ou não. Não há uma liberdade de escolha para a autoridade administrativa, para o administrador, ok? Então, esses são os atos vinculados. Já os atos discricionários, nos atos discricionários há uma liberdade de escolha, uma certa liberdade de escolha para os agentes públicos. O agente público ele está vinculado nos elementos competência, finalidade e forma, mas quanto ao motivo e quanto ao objeto, ele tem uma certa discricionariedade. Então, o ato administrativo, ele pode ser vinculado ou discricionário, e se for discricionário, aí é diferente. O controle dos limites pelo Poder Judiciário é de acordo com a lei. Então, os limites trazidos pela lei para aquele ato discricionário podem ser analisados pelo Poder Judiciário, mas a parte discricionária daquele ato, a parte em que o agente tem liberdade de escolha, essa parte não pode ser analisada pelo Poder Judiciário. Parte da doutrina defende que, se mesmo nessa parte discricionária, o agente público ele extrapolar a proporcionalidade ou a razoabilidade, o juízo pode sim, o juiz pode sim adentrar no mérito daquele ato administrativo. Então, a parte da doutrina defende que, quanto à proporcionalidade ou à razoabilidade, o Poder Judiciário pode adentrar no mérito do ato administrativo para regular tanto os limites impostos pela lei, quanto a proporcionalidade ou razoabilidade. Outra parte da doutrina defende que os atos discricionários não são tão discricionários assim, não. Porque, com a emenda 19 de 98, adentrou na Constituição o princípio da eficiência. E se o princípio da eficiência prevê que todo administrador público deve, ao executar um ato administrativo, escolher o ato que tenha mais benefícios e menos gastos, menos custos para a administração, esse é o princípio da eficiência, então
o administrador, o agente público, está sempre vinculado à eficiência. Ele tem que escolher aquele ato, mesmo que ele tenha discricionariedade, ele tem que escolher o ato que traga mais benefícios para a administração e gaste menos. Então, ele nunca terá um ato plenamente discricionário, não, porque ele não pode escolher. Na verdade, ele não pode escolher. Ele terá que observar o princípio da eficiência. Essa é uma crítica doutrinária trazida pela doutrina contemporânea. E mais uma das perguntas que eu deixei no início: quais são os elementos do ato administrativo? Os elementos são aqueles daquele famoso mnemônico confin for mob, competência, finalidade, forma, motivo e objeto, confin for mob. A competência é o quê? A competência é quem pode emanar aquele ato, qual autoridade, qual agente público tem legitimidade, pode estar autorizado pela lei a executar aquele ato. A competência é a atribuição de legitimação para a prática do ato. Esse é o conceito doutrinário. Essa competência pode ser primária ou secundária. Competência primária é a disciplinada pela lei ou pela Constituição. Competência secundária é a disciplinada em um ato administrativo. Então pode ser primária ou secundária. Primária, disciplinada pela lei ou Constituição. Secundária, por ato administrativo. As características da competência quais são? Ela é um poder-dever, ela é imprescritível, improrrogável e irrenunciável. É possível a delegação de competência? É possível sim a delegação de competência. A delegação de competência ela deve ser sempre temporária e excepcional. Pode ser, a competência pode ser delegada para outro agente público de hierarquia igual ou inferior. Lembrar disso aqui, igual ou inferior, não é só hierarquia inferior, não. Hierarquia igual ou inferior. Isso aqui é diferente da avocação. A avocação, que é quando a autoridade pública toma a competência, ela pega para si a competência de um outro agente público, pode ser só de hierarquia inferior, porque isso aqui decorre do princípio hierárquico. A delegação pode ser hierarquia igual ou inferior. Ele delega, ele passa parte de sua competência para outro agente público. Pode ser de hierarquia igual ou inferior. A delegação, se for genérica, ela é nula. Ela não pode ser uma delegação genérica, ela tem que ser uma delegação específica. O agente público tem que dizer que atos ele está delegando para a outra autoridade, para o outro agente. E é possível cláusula de reserva da delegação. E em que casos a delegação de competência é vedada? Ela é vedada em 3 casos: competência exclusiva, julgamento de recurso hierárquico e atos normativos. Nesses 3 casos, competência exclusiva, julgamento de recurso hierárquico e atos normativos, é impossível, é vedada a delegação de competência, ok? E a avocação, como eu disse, a avocação é quando a autoridade administrativa traz para si a competência de uma outra autoridade, de um outro agente público de hierarquia inferior. Ela também tem que ser temporária e excepcional, assim como a delegação. Finalidade. A finalidade ela pode ser genérica e específica. Falamos de finalidade genérica do ato, que é o interesse público. A finalidade de todo ato administrativo é o interesse público. Já a finalidade específica é aquela finalidade prevista na lei. E a desvirtuação dessa finalidade específica é o desvio de poder, ou também chamado de desvio de finalidade. Causa nulidade do ato administrativo. O desvio de poder ou desvio de finalidade causa nulidade do ato administrativo, salvo na desapropriação se houver a predestinação lícita. Ou seja, aquela desapropriação que o Estado, por exemplo, desapropriou um bem imóvel com a justificativa de que iria ali construir uma escola. Ele não construiu uma escola, por uma análise, ele sentiu a necessidade de construir um hospital. Construiu um hospital, ou seja, ele respeitou o interesse público, ele predestinou, ele usou aquele bem para um outro fim, diferente daquele ato que desapropriou o bem.
É uma predestinação, sim, mas foi uma predestinação lícita, porque ele observou o interesse público. Nesse caso, houve um desvio de finalidade, a finalidade foi diferente daquela justificada pela lei, daquela trazida pela norma, só que, como foi uma predestinação lícita, ou seja, respeitando o interesse público, a jurisprudência entende que não haverá nulidade desse ato administrativo, ok? Elemento forma. Forma. O que é o elemento forma? É aquele que respeita o princípio da solenidade. Princípio da solenidade. Mas observa também a instrumentalidade das formas. O princípio da solenidade. Se um ato administrativo prevê uma forma específica ou uma solenidade específica para a sua execução, ele tem que ser executado daquela forma, com aquela solenidade. E a instrumentalidade das formas. A instrumentalidade das formas é o princípio que diz que um ato ele deve observar a sua finalidade. A finalidade do ato é que é importante. Se ele viola a forma, mas se ele alcançou o fim e não prejudicou terceiros, então essa violação de forma é um vício sanável, se não prejudicou terceiros e alcançou o seu fim, ok? Então, a forma o vício de forma é um vício sanável, se não prejudicou terceiros, em obediência ao princípio da instrumentalidade das formas. O silêncio do ato, de acordo com a doutrina majoritária, é sem efeitos, torna aquele ato sem efeitos. A forma é um elemento vinculado, salvo disposição em contrário, e a ausência de forma é inexistência. A ausência de forma é inexistência do ato. E o desrespeito da forma causa ilegalidade. A ausência da forma prevista em lei causa inexistência do ato, enquanto o desrespeito da forma prevista em lei causa ilegalidade. Essa é uma diferença importante trazida pela doutrina. Então vamos lembrar de novo. Se a lei traz uma forma específica para a execução daquele ato, a ausência de forma causa inexistência do ato. Mas o desrespeito da forma, o ato foi executado de outra forma, causa ilegalidade do ato. Motivo, elemento motivo. O motivo são as razões de fato ou de direito previstas em lei. Razões de fato ou de direito previstas em lei. Observa a teoria dos motivos determinantes. Ou seja, se uma autoridade administrativa exerce um ato e motiva esse ato, diz quais são os motivos desse ato, e se os motivos forem falsos, esse vício no elemento motivo vicia o ato todo, ou seja, vincula todo o ato. Então, o vício no motivo, pela teoria dos motivos determinantes, vincula todo o ato e torna o ato ilegal se aquele motivo for falso ou motivo ilegal. Motivo é diferente de móvel. Qual é a diferença entre motivo e móvel? Móvel é a intenção real do agente. A intenção real do agente. O que moveu. Fica mais fácil para memorizar, né? O que moveu aquele agente. A intenção real dele. Móvel é diferente de motivo. E motivação. Motivação também é diferente de motivo. Qual é a diferença entre motivação e motivo? Motivação é a exposição de motivos. Exposição de motivos é a fundamentação. Então, motivação é a exposição dos motivos. Motivo A. Mas ele precisa ser exteriorizado. E essa exteriorização, essa exposição, se chama motivação. A ausência de motivação causa vício de forma. Vamos observar isso. A ausência de motivação causa vício de forma do ato. E é possível a convalidação. Já motivos falsos causa um vício de motivo. Então, importante aqui, vícios falsos, temos um vício de motivo. Ausência de motivação causa vício de forma. Por quê? Porque a motivação é uma forma exigida para aquele ato. Se não tem a motivação, que é uma forma exigida, aquilo causa um vício de forma. Se não tem motivo, se os motivos foram falsos, é um vício de motivo. Ok? E obriga a todos. O motivo é obrigatório em todos os atos administrativos. Então, repetindo para ficar mais claro, o motivo para a doutrina majoritária
é obrigatório em todos os atos administrativos. Todo ato administrativo precisa ter motivo, precisa ter um motivo, precisa ser motivado. E objeto são os efeitos do ato no mundo, o que o ato faz, o que o ato modifica no mundo exterior. E o objeto tem que ser sempre lícito, possível, determinado ou determinável. É o conteúdo do ato, ok? E esses elementos, vamos lembrar, os elementos com fi for mob, também são chamados por parte da doutrina de pressupostos, elementos ou pressupostos dos atos administrativos. O Celso Antônio Bandeira de Mello, traz uma classificação diferente. Uma classificação diferente, que ele divide elementos e pressupostos dos atos administrativos. Para ele, os elementos dos atos administrativos são o conteúdo e a forma. O conteúdo e a forma. O conteúdo é a disposição do ato e a forma é a exteriorização da vontade administrativa. Os elementos, a ausência desses elementos causa a inexistência do ato administrativo. E eles são intrínsecos, os elementos são intrínsecos. Já os pressupostos podem ser pressupostos de existência ou de validade do ato. Os pressupostos de existência são o objeto e a pertinência da função administrativa. Os pressupostos de validade são sujeito competente, motivo, causa, finalidade, formalização e os requisitos procedimentais. Esses são os pressupostos de validade. Essa é a classificação de elementos e pressupostos para Celso Antônio Bandeira de Mello. E os atributos? Aqui também é uma importante pergunta de concurso. Quais são os atributos dos atos administrativos? Os atributos são tipicidade, autoexecutoriedade, exigibilidade, imperatividade, presunção de legitimidade e presunção de veracidade. Vamos então começar pela presunção de veracidade. O que é a presunção de veracidade? É aquela presunção de que todos os atos administrativos são verdadeiros. Então, essa presunção ela é relativa. Por quê? Porque admite prova em contrário. O administrado, o particular, pode provar que aquele ato administrativo é falso. E causa, então, a inversão do ônus da prova. Como existe essa presunção, é o administrado que tem que provar que o ato não é verdadeiro. Há a presunção de veracidade. Presunção de legitimidade também é relativa, admite prova em contrário, e é a adequação entre a conduta e a norma. Adequação entre a conduta e a norma. É a presunção de que aquele ato é legítimo, de que está de acordo com a norma. Essa presunção de legitimidade não causa inversão probatória e não se refere a fatos. Ela se refere à adequação à norma, ok? A exceção à presunção de legitimidade são as ordens manifestamente ilegais. Imperatividade. O que é a imperatividade? Também chamada de poder extroverso da administração. Ela é referente aos atos restritivos. Significa que todo ato administrativo restritivo é imperativo, ele obriga o administrado. Ele se sobrepõe à vontade do administrado, do particular. Exigibilidade. O que é exigibilidade? São os meios indiretos de coação. Que a administração pública tem para exigir que o ato administrativo seja respeitado, seja efetivo. E deve observar o devido processo legal. Autoexecutoriedade, também chamado de executoriedade por parte da doutrina. São os meios diretos de coação. Se a exigibilidade conta com meios indiretos de coação, a autoexecutoriedade conta com meios diretos de execução. Aqui, nesse caso, nos atos autoexecutórios, nem todos os atos da administração são autoexecutórios, tem que haver previsão legal ou ser uma situação de urgência. Para esses atos autoexecutórios, a administração pode executá-los sem o Poder Judiciário, sem uma determinação judicial. O contraditório aqui é diferido. Depois a administração vai dar ao administrado
a oportunidade de reclamar, de interpor algum recurso, mas depois de executar o ato, depois de respeitar o ato. Então, como eu disse, a auto-executoriedade só há em previsão legal ou situação de urgência, de acordo com a doutrina. E tipicidade. O que é tipicidade? Tipicidade é previsão legal para aquele ato. Toda atuação administrativa, todo ato administrativo precisa ser previsto em lei, É o atributo da tipicidade do ato administrativo. Quais são as fases do ato administrativo? Não confundir aqui com as fases do poder de polícia. Fase de poder de polícia é outra coisa. Fases do ato administrativo são a perfeição, a validade e a eficácia. Lembra da escada pontiana, lá do direito civil? É mais ou menos semelhante. A perfeição é a existência do ato, o ato perfeito ele é irretratável, mas é revisável, anulável. Ele é irretratável porque o ato perfeito, o ato que existe, ele não pode ser retratado pela administração pública. A administração pública não pode... eu não vou mais emitir esse ato porque eu não quero, não é. Mas ele é revisável, anulável. A administração pública pode anular, deve, na verdade, anular os atos ilegais e pode revisar os atos por alguma questão de mérito, por alguma questão de discricionariedade. Pode sim. Validade. Validade é a conformidade com a lei. Se o ato está conforme com a lei, ele é válido. E eficácia. Eficácia é a produção. O ato está apto a produzir efeitos próprios ou efeitos impróprios. Os efeitos próprios são os efeitos do próprio ato, aquele objeto do ato que a gente falou, a modificação do ato no mundo real, no mundo externo. Já os efeitos impróprios são os efeitos reflexos, ou seja, os efeitos que o ato produz em outras relações jurídicas que não aquela do objeto do ato, e os chamados efeitos prodrômicos, que são os efeitos preliminares, antes do próprio ato ser emitido, ser emanado pela administração. Então, a terceira fase, a eficácia, tem os seus efeitos próprios e efeitos impróprios, reflexos e prodrômicos. Ok? Então, esse é o resumo inicial sobre os atos administrativos. A gente vai continuar falando no próximo mapa mais um pouco sobre os atos administrativos. Vamos falar sobre as suas classificações, vamos falar sobre as espécies do ato administrativo e vamos falar também sobre as possibilidades de retirada, quais são as espécies de retirada dos atos administrativos, ok? E da sua estabilização de efeitos também. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Deixem aí seus comentários, deixem o seu gostei, compartilhem com aqueles que estão estudando, que precisam revisar essa matéria também. E vamos compartilhar o nosso conhecimento com aqueles que estão no mesmo caminho que a gente. Porque compartilhando, a gente multiplica o nosso conhecimento, ok? Então até o próximo vídeo. Um abraço e tchau, tchau, pessoal!